No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu criei a minha lista de pedidos da ressonância harmônica, quais foram os parâmetros que eu usei para estar desenvolvendo essa lista e quais foram os resultados que eu obtive até agora. No final do vídeo eu vou estar dando dica para vocês estarem criando a lista de pedidos de vocês de forma bem objetiva para desenvolver habilidades e competências que vocês desejam. Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Carvalho, sou terapeuta EFT e o vídeo de hoje é muito interessante. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de eu entrar no assunto da lista dos pedidos da ressonância, eu quero deixar claro que eu não faço parte da equipe do professor Hélio Couto e eu não falo em nome do professor Hélio Couto. Eu falo em meu nome, né, como usuária da ferramenta. Eu vou falar aqui sobre as minhas vivências, sobre a minha experiência, sobre a minha percepção da ferramenta. Tá ok? Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link do professor. E aí vocês entram e dão uma olhadinha lá, tira todas as dúvidas de vocês em relação à ressonância. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência, a minha vivência com a ferramenta. Como eu falei no vídeo anterior sobre a ressonância, no vídeo A Ressonância Faz Milagre, eu protelei um pouco para estar fazendo os meus pedidos, para estar pedindo a primeira onda, porque eu tinha muito medo. As pessoas falavam que depois do pedido, depois que começou a rodar a onda, que as pessoas se divorciavam, perdiam a casa, perdiam o emprego. Era muito depoimento negativo. E isso me dava um certo medo, uma certa apreensão. Porque eu já estava passando por um processo espiritual turbulento, emocional totalmente conturbado. Tinha depressão, tinha ansiedade, tinha estresse agudo. E como que você vai pedir uma ferramenta que pode mexer com tudo isso e até piorar? Então, de certa forma, com os depoimentos que eu assisti, me deu um certo desconforto. E eu levei um tempo para poder decidir pedir a primeira onda. Quando eu decidi pedir a primeira onda, vou confessar que eu falei o seguinte para mim mesma: pior do que está, não pode ficar. Porque eu já estava passando por um processo assim de desespero, buscando ajuda em todos os lugares possíveis e imagináveis. Já estava fazendo terapia, tomando antidepressivo, fazendo uma série de situações convencionais para tentar resolver todas as minhas questões e não estava funcionando. Então eu coloquei todas as minhas fichas na RH, com um pouco de cuidado, claro, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Eu fiz o primeiro pedido, foi mais sobre limpezas, algumas consciências e alguns arquétipos, porque eu tinha receio de pedir muita coisa e acabar virando um caos. Eu vou falar para vocês aqui quais foram os meus pedidos, tá? E vou explicando também para vocês o que funcionou e o que não funcionou e se está funcionando ou não. Vou falar também quais foram os princípios que eu usei para poder estar fazendo esses pedidos, essa lista de pedido, que não é uma lista muito grande, mas eu tive alguns parâmetros, alguns princípios para criar ela, tá? Em primeiro lugar, eu pedi conexão integral com o eu superior, porque eu já estava nesse processo de estudar já há alguns anos, e todos os estudos falavam muito da centelha divina, de como você se conectar com o seu eu superior, com o eu sou. E a primeira coisa que eu pensei em pedir foi isso, uma conexão integral com a minha centelha divina. Por quê? Porque eu tendo essa conexão, eu vou conseguir ter intuição, eu vou conseguir realmente ser guiada pela minha alma, pela minha centelha, pela partícula de Deus que existe em mim, e não mais pelo meu ego, não mais pelo meu ego. Eu pedi saúde perfeita, rejuvenescimento. O professor Hélio Couto, ele fala muito nessa questão de certos pedidos as pessoas não fazem. E ele cita um deles que é o rejuvenescimento. A cada 3 meses nossas células elas se renovam. Então é importante que a gente peça o rejuvenescimento, porque quando acontece esse processo do rejuvenescimento celular, a nossa célula, a nossa pele, os nossos órgãos passam a ter mais vivacidade, serem mais jovens, vamos dizer assim. Pedi também limpeza de todos os meus medos conscientes e inconscientes. O que acontece com os medos conscientes e inconscientes? Tem medo que você sabe que você tem,
você tem certeza absoluta daquele medo, você tem medo de barata, ou você tem medo de aranha, você tem consciência desse medo. Mas existem medos que você só vai descobrir quando você se depara numa situação. Então, tem muitos medos que a gente traz, inclusive de outras vivências, de outras existências, de outras reencarnações, que a gente não tem consciência deles, mas eles estão no subconsciente. Eles estão lá guardadinhos no nosso subconsciente. E aí, de acordo com o que vai acontecendo, certas situações, aí ele vem à tona. Então, eu pedi para fazer essa limpeza de todos os medos conscientes e inconscientes. Pedi limpeza da procrastinação, porque durante muitos anos, e ainda tem um pouco de procrastinação, não é uma coisa que é uma pílula mágica que você vai tomar e vai desaparecer, você tem que estar trabalhando todos os dias. Na questão da procrastinação, eu ficava protelando, eu sei que eu tenho uma série de coisas para fazer e eu ficava só no mental, sabe? E aí quando não tem mais tempo, quando não tem mais para onde correr, aí eu ia lá e fazia. Então esse pedido me ajudou muito, muito, porque assim, hoje eu tenho mais energia e mais atitude. Tem que fazer, então vamos fazer agora. O que tá faltando? O que precisa para concluir isso? E eu vou para cima. Só que antes não, depois eu vejo isso. Sabe assim, você sabe que você tem que lavar a louça e você passa o dia inteiro enrolando para lavar a louça e chega um momento que não dá para fazer mais nada na cozinha e você precisa lavar aquela louça? Eu era desse jeito, e depois do pedido dessa limpeza, da procrastinação, vamos lá, vamos pra cima, entendeu? Limpeza de toda a ansiedade. Como eu era extremamente ansiosa, pensamento acelerado, eu tinha todos os sintomas gritantes, não era nem sintomas leves, eram sintomas assim extremos. Taquicardia, sufocamento, boca seca, todos os sintomas e mais um pouco da ansiedade eu tinha. E aí eu pedi essa limpeza da ansiedade. É claro que no começo, como eu falei, vou falar mais uma vez, não é pílula mágica, mas você já vai sentindo um grande alívio. Eu acredito que desde quando está sendo preparada essa onda de informação, quando está sendo preparado os seus pedidos, já está sendo trabalhado no seu campo eletromagnético, já está sendo trabalhado no seu campo de energia, porque a onda ela é como se fosse a nossa digital, ela é específica para você, é uma onda do todo que é feita com seus pedidos, uma onda de amor do todo, porque o todo é puro amor, e essa onda é específica para você, para o seu campo energético, para a sua leitura energética, para o seu DNA, para você. Então, eu acredito que quando já começou a ser feito a primeira onda, quando foi preparado lá pelo professor e pela equipe espiritual que trabalha com ele, eu acredito que eu já comecei a sentir os efeitos em relação à ansiedade, porque eu já comecei a me sentir mais tranquila, já consegui dormir, já não tinha mais aqueles pensamentos, sabe, aquele turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo, foi amenizando as coisas. E quando chegou a onda, eu percebi gradativamente diminuindo. Claro que não é só a onda, né? Mas a onda vai te dando, como eu falei no vídeo anterior, situações onde você pode ir adquirindo conhecimento e se trabalhando para chegar no resultado que você quer. Então, o que acontece? No caminho das palestras, nós aprendemos que a nossa mente não pode ficar desgovernada. E quando nós somos pessoas ansiosas, quando nós temos essa ansiedade, nós temos o pensamento desgovernado, porque você não tem controle, é um monte de pensamento ao mesmo tempo. E já no caminho das palestras, eu aprendi a não deixar a minha mente solta, a minha mente vagando, para não ter essa questão desse monte de pensamento, esse turbilhão. Então, eu começava a pensar um monte de coisas aleatórias, eu cancelava, tá cancelado, 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 e imediatamente eu substituía aquele pensamento por um outro pensamento ou por uma outra imagem. E eu fui fazendo esse treino. Então a ressonância já estava entrando, né, com o pedido da limpeza da ansiedade, e eu comecei aí também a trabalhar a minha mente, a não deixar ela desgovernada. E o que mais eu fiz, né, nesse sentido da ansiedade? Também para não deixar os pensamentos ficarem vagando um atrás do outro, né, vindo um monte, porque assim, pra gente criar a nossa realidade, os pensamentos e os sentimentos. E se eu penso um monte de coisa, eu fico com os sentimentos, as emoções todas bagunçadas, e aí vai criar um monte de caca.
Então eu comecei a fazer o quê? Os exercícios que eu ensinei para vocês nos outros vídeos, de respiração, anotar as coisas que me preocupavam. Sabe assim, fui fazendo todo aquele processo que eu já deixei num vídeo aí para vocês, as 7 dicas para curar a ansiedade, se livrar e curar a ansiedade. E também a questão de, sabe, observar meus pensamentos. Observar. E aí, graças a Deus, né, graças ao todo, graças ao Criador, hoje eu não tenho mais ansiedade. Quando eu percebo que algum assunto ou alguma situação começa a querer me deixar preocupada, eu imediatamente eu já questiono aquilo, já resolvo aquilo na minha mente e acabou. Eu sei que não há necessidade de eu ficar preocupada com aquilo. A semana que vem, não, a semana que vem é outra situação. Entende? O que eu posso fazer hoje para que quando for acontecer a semana que vem essa situação, esteja tudo ok? Então, a ressonância, ela me trouxe esses parâmetros de vivência, sabe? Essa situação de não ficar mais desgovernada, de não ficar enlouquecida com um monte de pensamento. Foi aparecendo outras ferramentas para mim. Já no caminho das palestras, o professor cita o Ho'oponopono, e aí eu fui pesquisar o que era, como é que funcionava. E comecei a fazer a aplicação da limpeza do DNA através do Ho'oponopono e uso, inclusive, até hoje. Porque, assim, é uma vivência, você passa a usar aquela ferramenta, é a mesma coisa que escovar o dente todos os dias, tomar banho todos os dias, ter que se alimentar todos os dias. Então, todos os dias, quando surge qualquer memória desagradável, negativa, ou um sentimento, ou uma situação, imediatamente eu já limpo. Eu vou, inclusive, depois gravar um vídeo como que eu me livrei de certas situações usando o Ho'oponopono. Porque nós somos pessoas que a gente chega aqui, planeta Terra, zerado, HD zerado. E aí, em toda a infância, é nos colocado vários programas que passam a rodar a vida inteira. E aí, se você vai limpando esses programas, se você vai tirando esses programas e vai se substituindo esses programas negativos por programas positivos, você vai ter uma vida harmônica, você vai ter uma vida em paz, você vai ter uma vida próspera, abundante. Enfim, é isso em relação à ansiedade. Limpeza de todos os preconceitos, tabus e crenças limitantes. E quando eu pedi a limpeza dos preconceitos, tabus e crenças limitantes, eu fui sendo colocada em situações onde a minha consciência começou a falar pra mim. Sabe assim, aquela conversa mental mesmo? Edna, isso é preconceito. Edna, você agiu com preconceito. Eu tinha muito preconceito, não tinha preconceito racial, mas eu tinha preconceito social. Sabe? Eu tinha muito preconceito social. Então, se uma pessoa tava numa é porque é pobre. A ressonância me fez enxergar isso. Quando eu falei no vídeo anterior que ela vai colocando situações pra você, não é que você vai se livrar de tudo, não é assim. A ressonância vai fazer você se defrontar com as situações que você quer limpar. Então, eu não cheguei a vias de fato de acontecer situação assim, degradante, né? Mas eu olhava uma pessoa, quando vinha aquele pensamento que era aquele pensamento antigo da crença limitante, do tabu e do preconceito, imediatamente a minha consciência falava, você está sendo preconceituosa, mesmo no meu pensamento. Entendeu? E aí eu comecei a modificar os meus pensamentos, olhar com outro ângulo, sabe assim, contar uma historinha pra mim, tipo, Edna, você não conhece a história da pessoa, você tá julgando ela, você não sabe quem é, você não sabe o que a pessoa vive, você não sabe qual é a história dela dessa vida e de outras vidas, você não conhece a pessoa, você está vendo o que os seus olhos físicos tá vendo. Mas você não tá enxergando o conjunto todo. E eu fui fazendo esse trabalho, e graças a Deus hoje eu não passo mais por esse tipo de situação de me deparar com essa situação de preconceito e na hora, porque assim, é instantâneo, você agiu contrário àquilo que você pediu, ou contrário àquilo que é uma lei universal, imediatamente a sua consciência vai falar pra você. Você sabe que é errado. Você sabe que você agiu errado. Imediatamente, ninguém precisa falar pra você. Ninguém precisa ensinar como você deve se comportar. É a sua própria consciência. E a ressonância, ela trouxe muito isso pra mim, sabe? A expansão da consciência é isso, é você ter uma visão maior de tudo, né? Você não ficar feito
um gado, uma vaca, sabe, assim, atrelado, vendo só, sabe, naquela direção. Você expande, você tem um olhar maior. Expandir a consciência é isso. E o contato com o eu superior é extraordinário, porque você, além de ter essa visão ampliada, você tem um diálogo o tempo todo com a sua centelha. Então, quem passa a agir é a sua centelha divina. Quem passa a mostrar as coisas, a te alertar, a te ensinar, a te guiar, é a sua centelha divina. Extraordinário. Eu também pedi quebra de todos os paradigmas. Quando a gente fala de paradigma, o que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de crenças. E eu pedi a quebra de todos os paradigmas, porque nós temos paradigmas relacionados a relacionamento, a família, a dinheiro. Existe um conjunto de crenças em cada área da nossa vida. E eu pedi a quebra de todos eles. Edna, e aí, como é que foi? Como é que foi que você tem que fazer o enfrentamento dessas crenças? Você, em relação a dinheiro, eu tinha o hábito de falar para os meus filhos, dinheiro não nasce em árvore, quando eles pediam dinheiro para mim. Você tá pensando o quê? Que eu tô com um rastelo na mão puxando dinheiro? Não é bem assim. Né? Tem dinheiro não nasce em árvore. Você tá pensando que é assim? Não é assim. É difícil, é duro ganhar o dinheiro. E aí você tem que fazer esse enfrentamento. Com a ressonância, você passa a estudar. É automático. Tem que sair da zona de conforto. Você sente a necessidade de conhecer mais, de saber mais por quê, de quê, como é que funciona. E aí, estudando, vai vindo essas crenças para você e você fala, eu pensava assim, não, eu penso desse jeito, eu me comporto assim. E é aí onde você vai fazendo a limpeza, você vai trocando. E aí a historinha do dinheiro não nasce em árvore, né, que eu falava para as crianças o tempo todo. Dinheiro não nasce em árvore. E aí me veio, sabe assim, quando cai a ficha, eu falei, não, dinheiro nasce em árvore. De onde é feito o papel? Não é de uma árvore? Não é da árvore? Então dinheiro nasce em árvore. Aí pronto, você já desmistifica ali, ressignifica e acabou. Tá achando que eu tô puxando dinheiro com rastelo? Ok, não posso não estar agora. Mas aí você começa a ressignificar. Um dia eu vou puxar dinheiro com o rastelo. Um dia eu quero me jogar numa piscina cheio de dólares. Sabe? Você começa a mudar essa sua visão, a enxergar por outro ângulo, a gostar do dinheiro, porque eu também fui ensinada que dinheiro é sujo, tem que lavar a mão, não pode nem coçar o olho, porque o dinheiro passou na mão de um monte de pessoas. E você pode até pegar uma doença, porque você não sabe se a pessoa que pegou o dinheiro antes de você estava doente ou não. Enfim. E aí você começa a olhar todas essas crenças. Eu tô falando do dinheiro, mas tem a crença de relacionamento, de que todo mundo é traído, homem não presta, sabe? Eu vou fazer depois vídeos com esses assuntos específicos, um vídeo sobre cada assunto, tipo relacionamento. Vou falar sobre as crenças do relacionamento e por que o relacionamento é bloqueado, porque você não é feliz, porque você não consegue angariar aquilo que você realmente quer num relacionamento, que é a harmonia, a alegria, a compreensão, e ter, como é que fala? Essa harmonização entre os dois. Não consegue alcançar esse companheirismo que a gente tanto busca num outro. E tudo parte daquilo que você pensa e sente. Tudo, é você que cria tudo isso. E a quebra dos paradigmas foi acontecendo. Foi e ainda está acontecendo. Porque vira e mexe, eu descubro uma crença que estava inconsciente, que eu não sabia que existia em mim. Então, a ressonância não é uma coisa que você vai usar uma onda e acabou. Ela fica reverberando. Ela fica agindo. Ela age, vai agindo, vai agindo. Quanto mais você se abrir para o processo, quanto mais você não criar resistência, mais resultados você tem. Você não pode brigar com o que você enxerga em você mesmo. Quando eu falo que o autoconhecimento dói, é por isso, porque muitas vezes você vai descobrir coisas em você que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito que eu agia ou eu pensava desse jeito. Porque muitas vezes nós enxergamos todos os nossos defeitos nos outros, mas nós não temos aquele defeito. E a ressonância faz você enxergar que se você está vendo no outro, o outro é seu espelho. Então você tem aquilo sim. Se você está enxergando no outro é porque está em você. Certo? Ter controle dos pensamentos. Como eu falei anteriormente, eu pensava aceleradamente, desesperadamente.
Capacidade de ressignificar pensamentos, emoções e acontecimentos negativos, porque nessa fase eu era muito cristal. Se você falasse uma coisa pra mim e nessa coisa que você falou, nessa frase ou nessa conversa, você falasse uma palavra que eu interpretasse com as minhas crenças, com os meus paradigmas, que você estava me agredindo, sabe assim, me agredindo de forma oculta, vamos dizer assim, sabe assim, nas entrelinhas, ele quis dizer isso. Eu interpretava assim, sabe, o meu mapa era desse jeito. Então, eu ficava, sabe, dias e dias pensando naquilo. Mas por que a pessoa falou isso? Mas por que não sei o quê? Será que a pessoa pensa que eu sou isso e isso? Será que a pessoa pensa tal coisa assim de mim? Eu ficava com essa situação. E aí, a capacidade de ressignificar pensamentos, emoções e acontecimentos negativos é justamente isso. Quando a pessoa fala, não, ok, aí eu comecei a modificar. Porque vem pra você, sabe? Olha, Edna, você tá de novo naquela situação. Tá de novo se boicotando. Você tá de novo fazendo situações contra você mesmo. É você quem tá criando essa situação, porque a pessoa não quis dizer isso. É você quem tá interpretando. Então, a sua centelha começa a falar com você. Sabe aquela que eu acabei de falar? Que ninguém precisa falar pra você que tá errado. Você mesmo começa a perceber. Então, ok. Mesmo que ela tenha falado com essa intenção, eu escolho acreditar que os pensamentos dela, os sentimentos dela, a visão dela, a maneira que ela enxerga. Não tem nada a ver comigo. Porque se eu enxergo os meus defeitos no outro, o outro também vai projetar os defeitos que está nele. Eu não digo defeitos, né, gente? Vamos lá. Projetar todas as situações negativas que a gente tem em nós, nossas crenças, nossos paradigmas, nossas crenças limitantes no outro. Nossos bloqueios, nossos traumas, a gente como é que fala? Projeta no outro. Se eu projeto no outro, o outro também vai projetar em mim. Então é uma projeção dele. Eu não tenho mais que ficar me remoendo, achando que eu sou vítima, que eu não merecia aquela palavra, que ele não poderia ter falado daquele jeito, que não sei o quê. Tudo bem. Tá tudo bem. Energia e determinação para estudar com afinco. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e sou extremamente curiosa em relação a tudo. Se eu colocar na minha cabeça, se você falar o nome de um autor, e eu colocar na minha cabeça, criar aquela curiosidade de saber do que ele fala, quem é ele, por quê, de que, como, eu vou atrás. Então eu quero ler todos os livros do cara, eu quero entender como é que ele pensa, eu quero entender baseado em que ele criou aquela história, enfim. Só que eu, muitas vezes, me perdia no caminho, sabe? Eu começava a estudar um assunto, daqui a pouco eu estava em outro assunto, daqui a pouco eu estava em outro assunto. E eu não tinha muita determinação de pegar um assunto, estudar ele o máximo que eu pudesse dele, extrair todo o conhecimento que eu pudesse dele e passar para o próximo. E aí eu pedi a capacidade, né? Energia e determinação para estudar com afinco, ter objetivo, ter clareza, ter meta. E tem funcionado super, hiper, mega bem. Capacidade de ouvir, discernir e ajudar os outros. Capacidade de ouvir, discernir e ajudar os outros. Eu falo pelos dois cotovelos. Eu tenho o hábito de dizer que eu falo pelos dois cotovelos, pelos dois joelhos, e se tiver mais algum lugar que dê pra poder, eu falo. Eu falo muito, eu falo bastante. Ainda mais quando eu descubro um assunto que eu esmiunço ele todo pronto. Eu quero contar para o mundo todas as percepções, os insights, as descobertas, as fichas que caíram em relação àquele assunto. Eu falo pra caramba. E essa situação do falar muito, você acaba não ouvindo. E pra mim é extremamente importante ouvir as pessoas. Porque o que acontece? Agora, há pouco tempo, eu descobri que várias capacidades que eu tenho são capacidades de um empata. E me descobri empata. Eu já tenho isso desde criança, mas agora é que eu fui dar nome ao conjunto, né? Até por uma questão de ter sido ajudada a enxergar isso. Uma colega, uma amiga, ela falou: olha, Edna, você empata todas essas situações que você sente, percebe e tudo mais, você empata, é empatia. Ok. A questão da empatia, nesse caso da capacidade de ouvir, o que acontece? Você chegava pra mim e começava a contar uma história, uma situação que você passou,
E antes de você concluir, eu já tinha entendido exatamente tudo. Quem tinha razão, quem não tinha razão, quem lá, quem não sei o quê. Toda a história, você nem terminava de contar. Eu já sabia tudo o que tinha acontecido. E como tinha acontecido. E que parte que você estava escondendo. Né, aconteceu. E só que assim, é como eu tô falando pra vocês. A pessoa vinha, começava a contar, eu já pegava aqui, lá, aconteceu assim, assim, assado, é assim, assim, assado. Se você agir assim, assim, assado, vai ter tal resultado. Se você agir assim, assado, vai ter tal. Aí você escolhe qual o resultado que você quer. Mas eu era desse jeito. Então a pessoa não terminava, não concluía a história. Eu atravessava no meio porque eu já percebia, já tinha toda a percepção do conjunto e aí eu pedi essa capacidade de ouvir. A capacidade, hoje você vai contar a história toda pra mim, eu vou ouvir toda a história, quando você conclui, aí eu dou meu parâmetro, meu ponto de vista, a minha percepção de tudo. Mudou. E hoje eu consigo ouvir e ficar calada. Também tem essa situação, que antes eu sempre tava ali numa situação para colocar um ponto de vista psicológico, emocional, sabe assim, na visão daquela história, daquela situação que a pessoa estava passando. Então, hoje eu consigo ouvir e ficar quieta. Às vezes, todo o discernimento, toda a situação acontece na minha mente. E tudo bem, eu não falo nada mais. Porque muitas vezes, o que eu percebi com essa situação, dessa capacidade de ouvir, discernir e ajudar? Nem sempre a pessoa que te procura com uma questão, com uma situação, com um problema, com um desafio, ela quer que você dê opinião. Muitas vezes ela só quer que você ouça. E esse discernir para poder ajudar foi fundamental, foi a peça-chave assim da situação, dessa situação toda de atropelar a pessoa, de se meter. O discernir para ajudar é isso. Muitas vezes a pessoa tá ali só quer desabafar, ela só quer contar o que foi que aconteceu. Ela não quer que você dê opinião, ela não quer que você fale nada, ela só quer que você ouça. E hoje eu já consigo ouvir, hoje as pessoas falam, você não vai falar nada? Eu falo, não, tô só te ouvindo. Ué, mas você, não, tudo bem, tô só te ouvindo, tô aqui assimilando tudo isso que você tá falando. Então mudou bastante coisa. Esses foram os meus pedidos, né? E agora eu vou para as consciências, tá? Eu pedi algumas consciências, poucas consciências. Eu pedi a consciência do Mestre Jesus Cristo, foi a primeira consciência que eu pedi. Na época que eu pedi, algumas pessoas até me questionaram, você é louca pedir Jesus? Não, não é questão de loucura, não. É questão de amor mesmo. Jesus é um ser extraordinário, um avatar incrível, sabe, de evolução extrema que veio no planeta para nos ajudar a amar, nos ensinar o amor. E como eu tinha todas essas questões de preconceito, essa loucura toda, com esse monte de situação emocional e psicológica, eu queria enxergar o outro com os olhos de Cristo. Porque Jesus sempre foi o meu parâmetro de vida, minha bússola de vida. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma técnica, né, o mestre sempre fala, pense num ser de luz que você tem afinidade. Jesus. Vai aplicar reiki. Hoje eu sou reikiana, graças à ressonância harmônica. Vai aplicar reiki, vai enviar reiki. Faça uma conexão com um ser de luz. Jesus. Então, Jesus sempre foi tudo pra mim. Tudo. Eu nunca consegui, mesmo vindo de uma família católica e depois me tornando evangélica por 6 anos, eu nunca consegui, no período que eu era católica, ter afinidade com um santo. E não sou contra, não é isso. Eu nunca consegui ter essa afinidade. Porque eu acredito que era a explicação que as pessoas me davam. As pessoas falavam assim, não, você tem que pedir para Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira da cidade onde eu morava, porque ela vai levar o seu pedido para Maria, para a mãe de Jesus, e Maria vai entregar na mão do Criador, na mão de Deus. Eu ficava pensando, nossa, fazer um pedido para passar por tantas mãos. Aí depois eu comecei a perguntar mais sobre Jesus, isso como criança. Quem é Jesus? Como é que é Jesus? Jesus é filho de Deus, né? Ele conta umas historinhas assim pra gente, até bacana. E depois que eu já não tinha nenhum apego a nenhum santo, nunca tive afinidade, e quando eu me tornei evangélica, que passei a ler a Bíblia e tudo mais, eu percebi que o cara
Não dá nem pra falar, porque dá vontade de falar aquela palavra, mas não pode falar. Eu falei, pronto, ele é o cara. E aí passei a ter uma afinidade extraordinária com Cristo. Como é que se consegue essa afinidade? É conversar com o cara, você tá entendendo? É falar com ele, é conversar, é ter essa questão de tudo pedir, né? Não pede pra Jesus, pede... Não, eu conversava mesmo, olha a situação, tá assim, assim, assado e tal e tal. Meu melhor amigo, sabe assim, ó, meu melhor amigo. Jesus, meu melhor amigo. E aí eu pedi a consciência de Cristo, porque eu queria amar todos os seres, plantas, animais, todos os humanos, todo o planeta de forma incondicional. Incondicional, sem me preocupar com as vestes, sem me preocupar com a cor da pele, com a nacionalidade, com nada, sabe assim, amar, pura e simplesmente amar. E aí a minha primeira consciência foi Jesus, no meu pedido. Depois eu pedi Louise Hay, pedi Hélio Couto, claro, né? Porque nas próprias palestras do professor, ele fala que às vezes você lê um livro do cara ou assiste uma palestra dele e acha que entendeu o que ele pensa, qual é a consciência dele, o que foi que baseou ele para escrever aquilo. Você não sabe nada do cara. Então, como eu estou estudando a ressonância e eu acho o Hélio Couto um ser extraordinário, para mim ele é um avatar também. Pedir a consciência dele até para ter mais entendimento da mecânica quântica e física quântica e ter um entendimento maior também de como funciona a ressonância, de como age a ressonância na gente, os livros dele, todo o material que ele disponibiliza. No início, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu tinha uma certa dificuldade porque eu achava ele um pouco bruto. E depois da primeira onda, que é essa que eu tô falando dos pedidos para vocês, eu percebi que é a maneira dele explicar. E ele repete muito a mesma coisa, e ele sempre fala que ele tá repetindo porque tem gente que ainda não entendeu. Então, acaba muitas vezes parecendo ríspido, mas não é, ele é muito amoroso, extremamente amoroso. Eu nunca mandei um e-mail pro professor Hélio Couto, eu nunca mandei um pedido de ajuda para não ser imediatamente atendida, respondida. Com muito amor e carinho, ele sempre responde, tá? Vamos lá, pedir, como eu já falei para vocês, no caminho das palestras, ele citou Ho'oponopono, fui estudar sobre Ho'oponopono e pedi a consciência das pessoas que representam o Ho'oponopono. Morna Simeone, né, que foi a criadora da técnica, Joe Vitale, Dr. Hugh Lane. Dr. Hugh Lane, cara, a história do Dr. Hugh Lane é extraordinária. Depois, se vocês tiverem curiosidade, tiverem interesse, dá uma pesquisadinha aí no YouTube. É uma história extraordinária usando a ferramenta do Ho'oponopono. Top, assim. Joel Goldsmith, porque Joel conseguiu entender a questão do todo, a questão da sua centelha divina e colocar isso em prática no seu dia a dia, entender que tudo é consciência. É uma consciência, assim, extraordinária. Pedi Napoleão Hill, tem uma história incrível com Napoleão Hill. Antes de fazer a ressonância, já estava estudando várias situações de cocriação, de lei da atração, as leis herméticas de Hermes Trismegisto. Já estava envolvida em toda essa situação, né? Nesses conhecimentos. E várias pessoas citavam nas palestras, nos treinamentos do Napoleão Hill. Só que ninguém falava assim, olha, no livro de Napoleão Hill, livro tal, não. Napoleão Hill falava assim, Napoleão Hill explica assim. Aí eu falei, não, vou comprar um livro desse cara, mas até então não sabia nem qual livro comprar. Ok. Um certo dia eu tava no shopping, eu adoro livraria, sou louca por livros. Inclusive tem a minha caixa postal aí embaixo, se vocês quiserem mandar um livro pra mim, eu vou ficar muito agradecida, muito grata a vocês. Comprei as 16 leis do triunfo de Napoleão Hill. Isso antes de pedir a ressonância, ainda estava estudando o caminho das palestras e lendo os livros que o professor indica para você ter todo esse material já estudado para depois fazer o pedido da onda. Tentei ler o livro, meus amigos e amigas. Eu engasguei no primeiro capítulo e o negócio não ia, eu não conseguia assimilar, sabe? É como se tivesse um bloqueio, uma venda, não ia. Aí, como tinha essa questão de todo mundo citar o cara, resolvi pedir a consciência de Napoleão Hill. Já estava mais ou menos um mês e pouco rodando a onda, né, tocando a onda, porque todo dia a gente dá o play lá na onda e ela faz o processo dela e a gente só recebe.
resolvi ler o livro. Falei, não, eu vou ler, como eu pedi a consciência, de repente agora eu consigo entender. Eu levei uma semana para ler o livro tem mais de 700 páginas. A impressão que eu tinha é que Napoleão estava na minha mente explicando cada parágrafo do livro. Eu lia um parágrafo, lia um tema e vinha a explicação. É assim, assado, assado, porque disso, assim. Vocês não têm noção como foi extraordinário para mim essa experiência. Porque até então eu tinha muito medo de pedir consciências, porque eu não entendia como é que funcionava a consciência. Eu achava que, como assim a consciência? Eu pedir a consciência de alguém, a consciência da pessoa vai tomar a minha mente. Parecia até um processo de obsessão, sabe? De possessão. E não é bem assim que funciona, né? A informação daquela consciência vem para você. Então, quando eu li o livro, eu consegui entender o que ele estava pensando na hora que ele estava escrevendo o livro. E o que ele estava querendo dizer com aquilo. Foi, assim, fantástico para mim, fantástico. Pedi Carl Jung, porque eu sempre fui muito alucinada nesse negócio da mente, comportamento e tudo mais, e é extraordinariamente importante a gente estudar. Até mesmo pra gente se melhorar, né? Porque tem a questão de você com você mesmo e ajudar as outras pessoas a você ter um entendimento de por que a pessoa tá agindo assim, você ter mais compaixão, você ter mais amor por a pessoa. Então a psicologia, ela, pra mim, ela serve pra isso, pra você ter um olhar mais amoroso pelo outro, né? Entender os processos que o outro tá passando. E pedi Bob Proctor, né? Lei da Atração. Enfim, as consciências que eu pedi foram essas. Pedi alguns livros, pedi todos os livros da doutrina espírita, porque tem mais ou menos uns 6 anos que eu frequento uma casa espírita kardecista. E por conta dessa situação da curiosidade do mundo espiritual, de querer entender melhor, de saber, querer entender como, por quê, por que acontece isso, como é que é a reencarnação, funciona como, de quê, como é que funciona o mundo espiritual, e se eu morrer amanhã, vou pra onde, enfim. Sabe, as questões da Edna Carvalho, né? A Edna Carvalho é muito questionadora, tudo quer saber. Pedi todos os livros do professor Hélio Couto, pedi todos os livros do Napoleão Hill, pedi o Cabalho, o livro de Mirdard. Livros foram só esses que eu pedi. Os arquétipos eu pedi também poucos, não pedi muitos. Pedi o arquétipo do estudante, do leitor, escritor, palestrante, arquétipo da determinação, confiança, abundância, prosperidade, paz, harmonia. E fechei os arquétipos com amor incondicional por mim e por tudo que há. Que é aquela questão que eu falei pra vocês da consciência do Mestre Jesus. E é isso, essa foi a minha primeira onda. De todos esses pedidos, eu consigo dizer que cerca de 90% já foi atendido, vamos dizer assim. Que se eu faço um pedido, tô sendo atendido. Hoje eu entendo que não é bem pedido, a gente não faz bem pedido, né? Mas, quando você recebe o questionário para você preencher, tá lá. Coloque aqui a lista dos seus pedidos. 90% de tudo isso, para eu, Edna, já tá concluído. É claro que, como eu falei anteriormente para vocês, as coisas vão fluindo aos poucos. É igual você tá com uma inflamação na garganta, você começa a tomar o antibiótico e não é instantâneo que passa a dor de garganta, a febre, o mal-estar que você está sentindo, não. De acordo com o que você vai tomando as doses, aquela bactéria vai sendo tratada, vai sendo curada, aquela infecção vai sendo controlada e você chega à cura da dor de garganta. Não vai ter mais febre, mais dor no corpo, enfim. E com a ressonância, essa minha primeira onda, eu acredito que é muito isso que aconteceu comigo. Eu fui vindo de processos, não é tipo assim, a onda são 3 meses e em 3 meses resolveu tudo, não. É um processo, mesmo porque quando você vai pedir a segunda onda, você pode pedir para reajustar o primeiro pedido, a primeira onda, fazer um reajuste, né, da energia daquela onda, que é como o professor fala, se ele mandar o contexto do 100%, a gente não suporta. Então ele manda na primeira onda uma gotinha de tudo aquilo que você pede. Na segunda onda, você recebe mais uma gotinha. Vai dando remédio com doses homeopáticas, sabe? Porque senão a gente não suporta. Imagina vir à tona, eu pedir que ele mandar a ressonância, a primeira onda pra você, pra limpar de uma vez só tudo que você tem de crença limitante. Você enlouquece.
Porque imagina pipocar na sua mente, na sua vivência e no seu dia a dia um monte de crença ao mesmo tempo. Você surta. Você não conseguiu nem resolver em relação a dinheiro, quanto mais em relação a relacionamento. Você pira. Entende? Os pedidos da minha primeira onda foi esse. Tem a segunda onda, terceira, quarta, quinta e sexta onda pra me falar pra vocês. A segunda onda, eu pedi mais pedidos voltado à área de psicologia, terapias holísticas, pedi reiki, pedi programação neurolinguística, mecânica quântica, física quântica, pedi filosofia, extremamente importante, filosofia, pedi assuntos da psicologia mais específicos, né, as áreas mais específicas, pedi conhecimento sobre sombras psicológicas, coaching, algumas habilidades, porque aí, tipo assim, na primeira onda eu fiquei muito apreensiva. Pedi só essas coisas que eu acabei de explicar pra vocês. Por que que acaba ficando longo o vídeo? Porque eu fui falando pra vocês o pedido e qual era o meu intuito com aquele pedido, né? E qual era a situação que eu tava passando pra poder pedir aquilo. Na segunda onda, eu já pedi situações assim... usei as infinitas possibilidades, essa é a verdade. Eu fiz uma lista gigante com todas as coisas que eu gostaria de aprender, eu coloquei na lista. Então, todos os assuntos de psicologia, eu esmiuncei tudo e coloquei. Eu quero aprender sobre isso, sobre isso, sobre isso, tudo. PNL, tudo sobre PNL. Inclusive, pedi as consciências que desenvolveram, que criaram a PNL. Por quê? Porque aí você vai estudar o assunto e vai ter uma expansão maior de entendimento daquele assunto baseado na consciência de quem criou. Então, quem criou vai agregar entendimento, discernimento daquilo que você está estudando. Vamos lá. Segunda onda. Vamos passar para a segunda onda. Eu pedi capacidade perceptiva de quando, como me posicionar quando sou procurada para dar conselhos, que é aquela situação lá do ouvir. Então, eu ainda estava numa situação assim, de que nem sempre eu tenho que dar conselho. Porque nem sempre a pessoa quer ajuda. A pessoa, às vezes, só quer ser ouvida. Pedir capacidade de entender as coisas nas entrelinhas. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas ela tem algo a mais que ela não está falando ali. Entende? Isso, inclusive, para ter os insights de quando você está estudando uma palestra, de quando você está lendo um livro, conseguir entender nas entrelinhas o que é que o autor ou que o palestrante está querendo falar com aquela situação, com aquele exemplo que ele está dando. Você ter uma percepção do conjunto. Então, eu pedi isso. O que não é falado, né? O que está no oculto. Empoderamento de mim mesma, ter autoconfiança, autoestima elevada, autoamor e merecimento. Essa questão do empoderamento de mim mesma, se não fosse a ressonância, hoje eu não estava aqui falando para vocês. Porque eu sempre fui assim, de estar nos bastidores. Eu jamais subi no palco. Eu prefiro aprender. Não, estar lá para ensinar é muita responsabilidade. Tanto que eu fiz o vídeo da chamada do canal, da jornada do autoconhecimento, e levei 1 ano para postar um vídeo, porque eu fiquei nesse 1 ano, nessa loucura de o que vão pensar, o que vão achar, que não sei o quê. E aí eu tive que curar tudo isso para estar aqui falando para vocês. O que o outro vai achar, como o outro vai enxergar, aí é problema dele. O meu objetivo é passar a minha experiência, o que deu certo pra mim, o que tá dando certo pra outras pessoas, em relação às crenças, em relação às emoções, em relação às vivências. Isso pra mim é importante. Hoje eu me sinto uma obesa intelectual, porque é muito conhecimento, mais de 25 anos estudando e aplicando só na minha vida e dando conselho aleatório, sendo que eu posso ajudar um número infinito de pessoas. Então o meu objetivo hoje é esse. O empoderamento de mim mesma é isso, é estar aqui, poder falar. Se a pessoa não vai gostar, tudo bem, tá tudo bem, não vou ficar chateada, não sou mais cristal. Quero ser mais amorosa, generosa, compreensiva, altruísta e positiva. Quero ajudar sempre que me for requisitado, tendo o discernimento e a percepção de ajudar realmente quem quer ser ajudado. Isso pra mim foi extremamente importante. E realmente funciona, porque hoje eu ouço tudo e tal... E dependendo da situação, eu percebo, eu sinto que a pessoa só quer desabafar, então eu não me envolvo. Desbloquear e ampliar totalmente a percepção das energias que envolvem ambientes, pessoas, animais e toda a natureza. Desbloquear e ampliar. Por que desbloquear? Porque, como eu falei pra vocês,
eu passei por um período de conturbação espiritual por conta de baixa vibração. Ansiedade, depressão e estresse, lembram? Então a minha vibração, a minha energia se arrastava. Então eu passei por todo esse processo e eu me descobri nessa época médium, totalmente com a mediunidade desequilibrada, e eu, por medo, porque eu passei várias situações assim de muito medo, eu bloqueei, porque essa percepção de sentir as energias de ambiente das pessoas, eu tenho desde criança. Então, se eu vou em determinado lugar, eu percebo a energia, os pensamentos, o sentimento, as emoções, percebo tudo. Tudo que está no ambiente e nas pessoas. Então, por medo, por desespero, eu bloqueei tudo isso. E aí eu pedi para desbloquear e ampliar. Sabe assim, ó, vamos limpar logo tudo isso, vamos colocar cada coisa no seu lugar, cada peça do quebra-cabeça no seu determinado lugar. Abrir 100% a percepção, o entendimento, a compreensão para absorver, memorizar e compreender de forma clara o que ouço nas palestras, livros e material estudado. Isso tem a ver com o que eu falei anteriormente, de entender as coisas no oculto. Mas aí, como a ressonância é como se fosse o gênio da lâmpada, eu quis especificar. Porque às vezes a gente pede, tem até um exemplo de uma colega que ela pediu que ela queria o arquétipo da coruja, né? Todo mundo sabe que o arquétipo da coruja é coragem, buscar conhecimento e tudo mais. E ela queria o arquétipo da coruja, ok. Só que o que acontece? Se ela tivesse especificado qual a parte do arquétipo que ela queria estudar, ela queria ter mais entendimento, ela queria, enfim, queria expandir essa questão dos estudos, ela pediu só o arquétipo da coruja. Ela ficava a noite inteira sem dormir, porque a coruja é um animal noturno. Então, a ressonância também a gente tem que parar para pensar que ela é como se fosse o gênio da lâmpada. Se você não especifica exatamente o que você quer no seu pedido, vai dar ruim, sabe? Aí você começa a passar por situações e começa a vir coisas que você fala, não, mas não foi bem isso que eu pedi. Por quê? Porque você não foi claro, né? Você não foi claro com o seu pedido. A habilidade de ensinar e explicar com clareza todo o conhecimento que tenho e adquiro dia a dia para auxílio e crescimento da humanidade. É o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês e gravando vídeo para colocar no canal. Habilidade e competência de falar em público com segurança, foco e congruência. Isso é extremamente importante para mim porque como eu adquiro muito conhecimento e eu leio muito, para você ter uma noção, quando eu falo leio muito, antes da ressonância eu lia tipo um livro, porque eu achava que eu não tinha tempo, eu procrastinava, eu não sei o que, eu lia um livro por ano. A minha meta esse ano foi ler 15, eu li 13. Eu falo ler, de pegar o livro e ler. Fora os audiobooks que eu coloquei para ouvir, né? Então o de ouvir eu não contei, não coloquei na conta, mas físico, livro físico, no Kindle e fisicamente, de tocar no livro, de pegar o livro, eu li 13 livros. E o que se faz com esse conhecimento todo, né? Por isso eu pedi a competência de ter clareza na hora de falar, porque senão eu me embolo tudo e começa a vir, e a mente borbulha, começa a vir um monte de conhecimento, um monte de situações, e você quer falar, e acaba que você não tem congruência, porque você acaba se atropelando. Esse pedido da segunda onda para mim foi extremamente importante e está sendo muito importante hoje, e colocar todo o conhecimento numa ordem, para mim tem sido extraordinário. Habilidade e competência de falar em público com segurança, foco e congruência. Habilidade e competência para colocar em prática, experienciar o que estudo, ser cientista de mim mesmo com afinco e foco. Como eu falei em outros vídeos, eu lia muita coisa, sabia de muitas técnicas, tinha um conhecimento extraordinário, mas eu não colocava em prática. E a partir dessa segunda onda, tudo que eu aprendo, eu coloco em prática. Porque como é que eu vou ensinar pra você sem ter certeza absoluta se vai dar certo ou não? Primeiro eu preciso testar em mim. E essa situação de ser cientista de si mesmo é extraordinário. Nossa, quando eu falar pra você, olha, pratica tal técnica assim, assim, assado, porque eu pratiquei e deu certo. Então, hoje, quando eu falo com certeza, porque eu experimentei, eu experienciei, né? Vivenciei aquela situação, mas antes não, eu não era muito cientista, não. Eu ficava só na parte da teoria, só no teórico.
Habilidade e competência exponenciais para usar de forma clara, objetiva e com sucesso todas as ferramentas e técnicas existentes no coaching, PNL, hipnose, auto-hipnose, psicoterapia e terapias holísticas. Ó, segunda onda. Esse pedido que eu fiz, desse item, me abriu situações para 3 formações de coaching, 3 formações de PNL. Eu fiz Reiki, sou mestre em Reiki hoje, estudo várias vertentes da terapia holística, fiz aromaterapia, eu fiz um monte de curso. Daria para encher as paredes tudo, né? Mas o conhecimento, você tem que pagar um preço, você tem que sair da zona de conforto, você tem que ir pra cima, você tem que, sabe assim, devorar o conhecimento e colocar em prática. E todas essas ferramentas que eu estudei, cada uma delas eu fui colocando em prática. Por isso que hoje eu sou terapeuta EFT, porque a EFT eu pedi nesse pedido. Eu pedi nesse exato pedido, na segunda onda eu pedi, ó. Eu vou falar aqui pra vocês. Ser grata por tudo. Aí eu pedi conhecimentos. PNL, sombra psicológica, Reiki, coach, EFT, psicologia. Entenderam? E aí hoje eu tenho todos esses conhecimentos. Sombra psicológica, eu já li 5 livros sobre sombras psicológicas. Eu fiz a formação de EFT Pro para me tornar terapeuta. Você aprende a técnica, você aprende em quais são as situações que você pode aplicar a técnica, mas o contexto do que está por trás é nós terapeutas que temos que ir atrás do conhecimento. Você tem a ferramenta, vai fazer o que com essa ferramenta? Entendeu? Então eu passei a ler livros voltados para doenças causadas pelas emoções. Quais são as doenças físicas que são causadas pelas emoções? Quais são as doenças dos membros que são causadas por qual emoção? O que acontece? Como? Por quê? Aí eu fui estudar profundamente essas doenças, essas emoções, para tratar com a EFT. Entenderam? E aí vocês vão falar, mas você aplicou em você? Sim, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês como que eu curei uma crise que já levava 4 anos de hérnia de disco, dores constantes, que a dor já tinha se tornado minha amiga, com a EFT. Vou gravar um vídeo sobre isso, um depoimento meu de autoaplicação. Consciências, eu pedi Neville Goddard, Joseph Campbell, né, que ele é o autor das Máscaras de Deus. Eu comprei os 4 livros das Máscaras de Deus, que isso é a indicação do professor Hélio Couto no Caminho das Palestras. Ele cita muito o Joseph Campbell, e como eu falei para vocês, eu gosto de saber quem, por quê, como, enfim. E pedi, coloquei assim, ó, eu quero a doçura. Olha só que isso é extraordinário. Por isso que eu falo de pedir o aspecto que você quer daquela consciência. Eu quero a doçura, humildade e disciplina no trabalho, de Francisco Cândido Xavier. Certo? É isso. E aí, terceira onda. Aí a gente conclui conclui a segunda onda. Esses foram os meus pedidos da segunda onda. Se eu fosse falar a lista toda, os pedidos, como é que fala? Psicologia, tudo que eu baixei de psicologia, PhD em cada área, cada competência da psicologia ia ficar, já tá longo o vídeo, ia ficar ainda mais longo. Terceira onda em diante, eu só pedi ajustes, tá? Na terceira onda, a única coisa diferente que eu pedi foi língua inglesa e o desbloqueio da fala, porque leitura e ouvir, eu até que ouço bem e leio bacana, mas na hora de falar eu tinha um bloqueio, né? Agora eu já consigo falar um pouco. Não é muito também não, hein, gente? Porque eu estou praticando, né? É importante estudar e praticar, estudar e praticar. Língua inglesa. Quarta onda, só pedi ajuste das ondas anteriores. Quinta onda, eu pedi ajustar 3 vezes mais todas as ondas anteriores. E sexta onda, ajustar as ondas anteriores. Por que ajustar? Porque igual eu falei para vocês, eu fiz uma lista de 16 páginas de pedidos com 50 milhões de assuntos relacionados à psicologia, 50 milhões de consciências, inclusive consciências de escritores e tudo mais. E, como é que fala? Essa informação tem que ir entrando em mim. Eu vou continuar limpando todas as situações, eu vou continuar trabalhando o meu emocional, meu psicológico, os meus 7 corpos energéticos, fazendo autoaplicação em mim das técnicas que eu vou aprendendo,
para ir limpando o meu campo, desobstruindo todos os tubos, né? Porque é como se fosse um cano cheio de sujeira lá que precisa ser limpo, para que toda essa água, para que toda essa informação consiga entrar. Então eu acredito, minha visão, Edna, que de acordo com que quanto mais eu conseguir essa limpeza, quanto mais eu conseguir ampliar minha percepção das coisas, ampliar minha consciência, mais informação consegue chegar até mim, mais informação eu consigo acessar de todas as consciências e de tudo que eu pedi, todos os pedidos que eu pedi. As dicas. Você vai observar na sua vida. Eu tinha falado que eu ia dar, no final do vídeo eu ia dar algumas dicas. Você vai observar na sua vida o que é que você está vivenciando, quais são as situações que você quer desenvolver. Se é no trabalho, quais são as competências e habilidades para aquele trabalho que você está desenvolvendo que você precisa adquirir. Se é na sua vida emocional, quais são as situações que você precisa limpar ou curar. E você vai pegar esses parâmetros. Então vocês viram que eu fui explicando a minha primeira onda, quais foram os parâmetros que eu usei para cada item que eu pedi? E vocês vão fazer isso, se auto-observar. Na construção do pedido, você vai sentar e você vai se auto-observar e observar cada área da sua vida. O que é que você precisa adquirir de habilidade, competência, de limpeza, de cura para cada uma dessas áreas. Essa é a dica. Não adianta você sair pedindo aleatório porque o José pediu, porque o Antônio pediu. Tudo isso que eu passei aqui para vocês pode servir de parâmetro para você entender se uma coisa ou outra tem a ver com você, se caiu uma ficha, se não. E você pode sim modificar. Não precisa pedir exatamente como eu pedi. Você vai pedir de acordo com a sua necessidade, como você se sente, como você está vivenciando a sua vida, a sua existência. Como é que está sendo a sua experiência como ser humano? O que você precisa melhorar? Qual é a percepção que você tem que ter? Qual é como é que fala? Qual a visão, qual o despertar consciencial que você precisa adquirir? E você vai fazer os seus pedidos baseados nesses parâmetros. Meu relacionamento eu preciso em mim. Você nunca pede em relação aos outros. Você viu que eu pedi todas as situações em relação a mim. Como que eu posso limpar todas as crenças de relacionamento, todas as dores dores e traumas de outros relacionamentos. Você vai fechar ali os pedidos sobre relacionamento. A vida financeira, o que está acontecendo? Tá bloqueado isso, tá bloqueado. Quais são as crenças que eu quero limpar? As crenças, quero adquirir mais habilidades em relação a essa área que eu estou vivenciando. Na família, eu tenho dificuldade na minha família. O que você poderia ter como capacidade e habilidade para que todo esse cenário fosse modificado? Então, a dica é essa. Você vai analisar, fazer uma autoanálise, uma autoobservação, uma observação das áreas da sua vida e vai fazer pedidos específicos do que você precisa modificar, tá? Modificar, ampliar, o que eu preciso como habilidade, o que eu preciso como competência. Buscar em primeiro o reino do céu e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ressonância harmônica não é para casa, carro e apartamento. Mas quando você se limpa, você entra no fluxo, você consegue tudo o que você precisa. E até a mais do que o que você precisa. Com certeza, você entra no fluxo e se você pediu uma casa de 2 quartos, você vai ter uma de 40 quartos. Por quê? Porque você entrou no fluxo. Então, o todo, ele não tem... não existe... As pessoas colocam Deus como se com sentimentos humanos. Ele não é restrito. Ele não vai dar um tiquinho para você. Não, pelo contrário. Ele é abundância, ele é prosperidade. Então ele vai dar para você o melhor que tem na Terra. O melhor que tem na Terra. E o melhor que tem no céu. Porque todas as ferramentas espirituais a gente sabe que não vem daqui, né? Que vem de lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é muita coisa para falar. Eu ainda tenho muito mais coisas para falar da ressonância. Só que não tem como ser hoje. Vamos gravar um outro vídeo depois. Eu vou colocar como depoimento parte 2. E aí eu vou falar de situações que foram acontecendo na minha vida, que eu comecei a ficar, sabe assim, pulando, saltitante de tanta alegria. Eu tenho certeza absoluta que foi a ressonância que trouxe. E eu vou explicar para vocês o que acontece depois que a gente passa a usar a ressonância. O que acontece com o nosso campo magnético, eletromagnético. O que acontece? Como que funciona? Será que eu passo a colapsar a onda? Será que eu passo a criar? Como é que eu crio? Como é que eu não crio? Enfim. Fiquem todos muito bem.
Compartilhe com outras pessoas, deem um curtir. Fiquem todos muito bem. Um grande beijo no coração.